SLC Agrícola, Brasil Agro e Boa Safra. Qual a diferença entre essas três empresas e qual é a minha preferida para o longo prazo? Nesse vídeo eu te conto tudo isso. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio aqui da equipe do GA Invest e antes de eu continuar aqui com o vídeo, eu já vou te pedir para você deixar o like para a gente saber que você está gostando desse conteúdo. Comenta aqui embaixo se você ficar com alguma dúvida do que eu falar aqui ao longo do vídeo e também compartilha com seus amigos para ajudar a gente a chegar cada vez a mais pessoas. Bom, e antes de eu tocar aqui e falar quais são as diferenças entre elas, eu preciso falar quais são as similaridades, né? O que elas têm em comum. As três empresas, né, a Brasil Agro, a SLC Agrícola e a Boa Safra, elas são empresas que atuam no setor do agronegócio, né, que é o setor aí, talvez o setor mais importante da economia brasileira. Alguns estimam que 1/3 do nosso PIB esteja diretamente ou indiretamente ligado à produção agrícola. Então são três empresas num setor muito forte e muito resiliente aí para o longo prazo. Todas elas dependem do crescimento da produção agrícola e do crescimento da demanda de produtos agrícolas, né? Principalmente sementes e grãos, como a gente vai ver para frente. Então elas dependem que a área plantada continue crescendo, que a produtividade continue crescendo, né? A aplicação de tecnologia no campo continue melhorando com o passar do tempo e essa demanda global, principalmente asiática, continue no longo prazo. Todas elas têm o risco da commodity, né? Todas elas vendem produtos comoditizados, então elas não têm muito controle sobre o preço do produto que elas vendem um preço que está sendo negociado no mercado. Nesse momento os preços estão muito altos, elas estão sendo todas elas, as três, favorecidas, mas pode ser que esse ciclo se inverta e os preços das commodities comecem a cair e elas tenham aí uma queda de lucratividade, de rentabilidade por conta disso. Então é um risco que você precisa ficar atento. Todas elas têm um risco também cambial, né? A maioria das commodities são negociadas no mercado internacional, então o preço do dólar afeta muito elas positivamente ou negativamente. Então se o dólar sobe muito e o preço das commodities fica estável, elas vão ganhar mais só por conta do dólar. E o contrário também é verdade. Se o dólar cai, elas também perdem aí receita por conta dessa questão cambial. Elas têm todas também uma operação sazonal, tá? Então, cada uma tem uma sazonalidade um pouco diferente, mas todas elas são um pouco sazonais, um pouco cíclicas, e tem uma operação que não é ali certinha todo trimestre, e uma análise tão fácil como a gente tem aí numa empresa de comércio ou numa empresa de serviços. Então, as empresas do agronegócio são um pouquinho mais complicadas, beleza? Tendo isso em mente, né, sabendo esses riscos, tudo que elas têm em comum, qual que é a principal diferença entre elas? Então, a gente vai entrar aqui na apresentação da SLC Agrícola, primeiro para falar da SLC Agrícola, para a gente entender. Então a SLC Agrícola, ela é uma produtora agro, né? Ela é hoje entre as duas maiores em área plantada no Brasil, né? Empresa, CNPJ. Então ela realmente é uma gigante aí do setor. Ela tem uma produção focada em soja, em milho e algodão principalmente. Então é uma empresa que foca nesse tipo de plantio, tá? E qual é a diferença da SLC Agrícola para as outras, né? A SLC Agrícola, ela tem mais ou menos ali metade da área plantada dela arrendada, ou seja, ela aluga a área plantada para ela fazer a plantação dela. Então ela tem uma operação, de certa forma, um pouco mais light em ativos, né? Um pouco mais leve em ativos. E ela acredita que dessa forma ela consegue gerar mais valor no longo prazo. Então metade da área plantada é dela, mais ou menos metade ali ela arrenda ou tem parcerias com outras empresas. E o foco da SLC Agrícola é produtividade, tá? É uma empresa de produção. Ela traz aqui a média de produtividade do Brasil. Aqui um dos cálculos que ela traz é o de soja e o quanto que ela está acima da média, né? Então a gente vê aqui que em soja, né, para o plantio aqui de 21/22, a safra 21/22, ela tem uma expectativa de ter uma produtividade de 33% maior do que a média do Brasil. Então a SLC é uma empresa de produção agrícola, assim, a mais parecida com uma fazenda que você vai encontrar. Então a gente já sabe que a SLC Agrícola é uma empresa muito grande, com metade das áreas arrendadas, com um foco muito forte na produção. E outro detalhe que eu queria mostrar aqui para vocês é a questão de dividendos dela, né, que ela traz aqui. Então é uma empresa que tem aqui uma regularidade na distribuição de dividendos, né, com uma média aqui de 6,7
nos últimos 5 anos, né? No último ano de 2021 ela teve uma questão mais atípica, porque as commodities e o dólar subiu muito, então ela teve um resultado muito forte, acabou distribuindo um pouco mais do que a média, mas é uma empresa que tem uma certa regularidade nos dividendos, então a gente consegue ter, de certa forma, uma segurança nos resultados, mesmo sendo uma empresa do setor agro, tá? Então vamos passar agora para Brasil Agro, tá? Qual a diferença da Brasil Agro para a SLC Agrícola? A Brasil Agro também tem uma operação agrícola forte, né? Então ela também é uma fazendeira, por assim dizer. Então ela tem muitas similaridades com a SLC Agrícola, então ela tem uma operação focada aqui em milho, soja, feijão, pastagem, cana-de-açúcar. Ela tem um mix de receita um pouquinho maior do que o da SLC Agrícola, mas meio que muito impactada ali pelos mesmos fatores, né? Principalmente soja, milho e cana-de-açúcar. Ela também tem as terras próprias dela, só que a Brasil Agro, deixa eu ver se eu encontro aqui no relatório dela, a Brasil Agro, ela não trouxe aqui na apresentação, mas a Brasil Agro, mais ou menos ali, uns 20% só das fazendas dela são arrendadas. E isso é pior, isso é melhor? Na realidade, vocês vão entender que isso é diferente por conta do tipo de operação aqui da Brasil Agro, tá? Se a gente olha a receita líquida da Brasil Agro aqui nos 9 meses de 2022, vocês vão ver que tem a receita líquida operacional, que é da operação da fazenda, ou seja, a venda de soja, produção de milho, produção de cana, e ela tem também a receita líquida imobiliária, que de uma forma bem relevante, né? 316 milhões do total de 1,1 bilhão. Isso é a parte que mais difere a Brasil Agro da SLC Agrícola. Então a Brasil Agro, ela tem também uma operação imobiliária dentro da operação agrícola. Então a Brasil Agro, o que ela faz? Ela vai lá numa fazenda muito mal gerida, ou então numa fazenda com um múltiplo de preço muito baixo, né, por alguma questão política, por alguma questão de logística. Ela vai, compra essa fazenda, melhora ali toda a parte logística, melhora a produtividade, melhora o solo, né, coloca pasto ali para engordar, enfim, ela tem tempo também para esperar, ela pode produzindo e esperar a condição ali política, às vezes, da região melhorar, e aí quando chega um bom momento onde ela vê que está num preço bom, ela vende e ela tem essa operação agrícola, né, esse giro de ativos dentro da operação dela, que é a maior diferença entre ela e a SLC. Então uma empresa, como a gente vai ver aqui, eu acho que ela traz um gráfico de dividendos também, é uma empresa que tem um dividend yield aí menor, né? Se a gente olhar aqui 2%, 5%, em anos tem 3%, mas ela tem um dividendo, como ela fez em 2021, quando ela vende uma dessas fazendas, que acaba estourando e levando a média para cima, né? Então ela só em 2021 teve um dividendo aí de quase 9%, né? A média é menor do que a da SLC, mas ela vai ter períodos onde ela consegue extrapolar e vai conseguir aí, por exemplo, 10%, 11% de dividendo, dependendo do preço que você pague. Então a diferença entre as duas empresas é mais ou menos essa, tá? A SLC é produção, é foco na produção, metade das terras arrendadas, e a Brasil Agro, ela arrenda pouco, porque o foco dela é ter realmente as terras, porque em algum momento ela vai vender e vai gerar valor para o acionista com essa venda. Por último, a Boa Safra aqui. Qual a diferença da Boa Safra? A Boa Safra, ela não é uma operadora do agronegócio, né? Ela não é uma fazenda, uma fazendeira. Ela é uma empresa que está no início da cadeia. Ela é uma empresa que vende insumos para as outras fazendeiras, né? Então ela possivelmente vende, por exemplo, semente de soja para a Brasil Agro. Para a SLC não, porque a SLC ela tem uma própria sementeira dentro dela. Então a SLC ela tem uma empresa, que é a SLC Sementes, que faz a mesma coisa que a Boa Safra faz. Então provavelmente a SLC não compra sementes de terceiros. Mas a Boa Safra, o foco dela aqui é na semente de soja. Então no fim do ano ela planta, né, ela planta sementes de soja, mais ou menos ali no quarto trimestre, e a Boa Safra é totalmente asset light, praticamente, né? Então toda a plantação dela, esse plantio todo é feito em terceiros, em parceiros, em fazendeiros e fazendas de parceiros dela. Ela planta lá nesses parceiros dela, no primeiro trimestre, aí sim ela começa a colheita, e aqui já é inteligência da Boa Safra, né, logística da Boa Safra. Então ela vai lá colher nesses parceiros. No segundo trimestre ela leva para beneficiamento e armazenamento, e aqui que entra a parte realmente que é o business da Boa Safra, que é pegar essa semente que ela plantou lá no fim do ano, e no segundo trimestre
beneficiar ela e armazenar ela da melhor forma possível para que ela consiga manter um alto índice de germinação, né? Ou seja, manter uma semente de muita alta qualidade que faça sentido para os fazendeiros investirem, comprarem, pagar mais caro, porque a semente da Boa Safra é mais cara do que uma semente média aí que uma fazendeira vai comprar. Então, como a aposta aqui da Boa Safra é que os fazendeiros vão cada vez querer comprar mais uma semente de qualidade para garantir mais produtividade na fazenda, né? A gente viu aqui na apresentação da SLC, que ela fala de produtividade, né? Ela tem uma produtividade 33% maior do que a média do Brasil. Isso faz muita diferença para ela. Isso quer dizer que a cada 100 hectares, aí, ou 100 metros, se você preferir, ela vai conseguir ter 33% a mais de produção, 33% a mais de semente, 33% a mais de algodão, o que quer que seja que ela esteja plantando. Então, isso faz muita diferença, porque ela produz mais no mesmo espaço. Então, a Boa Safra, ela consegue dar essa garantia para os fazendeiros, que se eles comprarem a semente dela de maior qualidade, eles vão ter uma produtividade maior. Então essa é a aposta aqui da Boa Safra para o longo prazo. Ela é um pouco mais arriscada, porque ela está focada em soja, então ela está exposta basicamente a só uma commodity, então enquanto as outras aqui tem milho, tem algodão, tem pasto, a Boa Safra é um pouquinho mais arriscada. Agora a gente vai passar aqui para o site do Gerando Alfa para a gente encerrar aqui essa conversa que a gente teve sobre as 3 empresas, tá? Então quando a gente olha aqui valor de mercado, a gente vê que a SLC ela é muito maior do que as outras, né? Ela tem quase 11 bilhões aí de valor de mercado, mesmo depois das quedas que estão acontecendo em 2022. Então é uma empresa muito mais consolidada do que as outras 3, muito mais das outras 2, né? Muito mais madura, enquanto que a Brasil Agro tem ali mais ou menos 3 bi de market cap, mesmo sendo uma empresa bem grande, tá? A Brasil Agro em área plantada aí com certeza está no top 10 aí do Brasil, e ela tem uma dificuldade um pouco maior de crescer esse market cap, porque conforme ela vai crescendo, ela vende os ativos, né? Então ela compra novos ativos e vai vendendo, ela compra e vai vendendo, então ela sempre vai reduzindo o tamanho dela e fazendo essa gestão de ativo para longo prazo. Mas o que importa é ela gerar caixa e repassar esse caixa para os sócios e gerar valor, e isso ela tem feito nos últimos anos, tá? E a Boa Safra ela é a menorzinha, né? Ela tem 1,5 bi ali de capitalização e é uma empresa realmente com uma aposta aí de crescimento, né? Com uma aposta de ganho de market share, com uma aposta de ganho de mercado. Ela tem mais ou menos uns 7% de market share, se eu não me engano, e na venda de sementes, e se ela conseguir consolidar o mercado e conseguir tomar esse mercado, né? Mesmo que o mercado continue do mesmo tamanho, ela tem espaço para crescer tomando o mercado das concorrentes dela. Uma outra coisa interessante que eu trouxe aqui é o EV/EBITDA, né? Se a gente olhar aqui, a SLC ela tem um EV/EBITDA, a Boa Safra ela tem um EV/EBITDA maior do que a média, né? 11 vezes o EV/EBITDA, isso por conta da precificação desse possível crescimento dela, né? Então é uma empresa que tem embutido no preço dela uma expectativa muito alta de crescimento, né? De consolidação do setor, do crescimento da semente de soja, né? Da demanda de soja no Brasil e no mundo, que é muito forte, né? O setor agro, se eu não me engano, cresceu o PIB uns 3, 4% ao longo dos últimos 10 anos. A parte de soja cresceu assim 8% e a parte de insumos de soja cresceu assim 13% ao ano, né? Um CAGR. Mais ou menos esse é o cálculo. Então a Boa Safra está ali realmente no nicho que é o melhor ali do agro nos últimos anos. Então ela tem muita expectativa de crescimento no preço. A SLC Agrícola ela tem um EV/EBITDA mais normal, né, mais assim, média assim, do mercado, justamente porque ela é uma empresa mais madura, a gente já tem já consegue entender melhor de onde vai vir o resultado da empresa, ela já tem uma média ali de payout que ela distribui, então é uma empresa também mais simples, por mais que ela tenha os riscos aí que eu comentei da commodity, da agro, enfim, do clima. E a Brasil Agro ela tem um EV/EBITDA de quase 7 vezes, né, 6,3 vezes, embutindo um pouquinho dessa expectativa das vendas das fazendas que de vez em quando dão aí um salto no resultado. E outro número legal que eu trouxe aqui, esse site aqui, para quem não conhece, é o site do Gerando Alfa, tá? Que é o payout delas, né? Se a gente olhar aqui a
A Boa Safra não tem distribuição de dividendos, né? Ela não teve distribuição de dividendos nos últimos 5 anos, enquanto que a Brasil Agro teve uma distribuição, um payout de 87% em média. Né? O payout basicamente é o quanto do lucro ela distribuiu em dividendos. Então a Brasil Agro ela teve uma distribuição maior, mas uma distribuição mais consistente foi da SLC, como a gente viu, uma empresa com uma distribuição de dividendos mais consistente. Então, voltando aqui agora, qual que é a minha visão, né? Qual das três que eu prefiro aqui para longo prazo? Bom, eu invisto nas 3 empresas, tá? Eu invisto na Brasil Agro, na Boa Safra e na SLC Agrícola, e eu vejo que não há motivos para você escolher uma só, né? Todas elas têm diferenças aqui bem interessantes, bem complementares. Eu acho que as 3 formam uma carteira aí no setor de agronegócio bem complementar. Você não está tendo uma operação igual em nenhuma das 3. São 3 apostas diferentes, são 3 perfis de risco diferentes. Então a Boa Safra é uma empresa mais arriscada, não distribui dividendos, está ali exposta a uma única commodity. Então talvez o ideal é você reduzir um pouco da sua exposição em Boa Safra. A SLC Agrícola é para aquela carteira daquele investidor, né, daquela investidora que gosta um pouco mais de previsibilidade, de dividendos, de uma gestão muito bem executada, de uma produção agrícola muito bem executada, né? Ou seja, se você gosta de um crescimento escadinha, pouco a pouco, todo ano, talvez a SLC seja para você. E a Brasil Agro é aquela empresa muito ativa, é uma empresa com um giro de ativo muito forte, é uma empresa com uma gestão diferenciada, é uma empresa que vai ter anos que ela vai dar muito bem, né? Vai dar um lucro muito acima ali da média, e vai ter anos que ela vai dar um lucro um pouco abaixo da média. Então, se você está confortável com essa variabilidade de resultados, também pode ser uma empresa para você. Aqui eu gosto mais para o longo prazo, para falar aqui a minha opinião para vocês, é a Brasil Agro, tá? Realmente eu acho a gestão da Brasil Agro, principalmente o CEO, diferenciado mesmo, assim, um cara fora do comum, assim, na parte de agro. Eu gosto muito dessa estratégia deles de gestão de ativo, né? Eu acho que dá muita flexibilidade para a empresa. Eu gosto dessa ideia deles gerarem alfa, né? Que é o nome aí do nosso site. Eles vão atrás de uma fazenda lá no fim do mundo para comprar aquilo e atuar e gerar um alfa daquela venda, né? Eles têm, assim, retorno de investimento muito absurdo. Então, se eu tivesse que segurar uma só para longo prazo, seria a Brasil Agro, né? Mas eu não sou obrigado a fazer isso. Eu posso investir nas 3, que é o que eu faço. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Comenta aí embaixo se vocês ficaram com alguma dúvida. Esse vídeo aqui foi sugerido pelo pessoal do nosso grupo, do GA Invest. Então, se você não está no nosso grupo, entra lá no nosso grupo, que eu lanço de vez em quando umas enquetes para o pessoal decidir qual vídeo que eu trago aqui para o canal. Pelo vídeo de hoje é isso, e até o próximo vídeo.